Bom, daqui a pouco eu embarco para Montreal, no Canadá. Eu vou com a Eugênia Gonzaga. Nós vamos participar de um evento da Universidade de Montreal sobre Brasil, direitos humanos e perspectivas aí. Ontem teve eventos em Paris. Está todo mundo hoje, acadêmico, todo mundo civilizado hoje, discutindo o Brasil para tentar entender até onde vamos parar com essa maluquice aí que tomou conta do Brasil e da América Latina. Eu vou tentar avançar um xadrez aí sobre os impactos desse golpe na Bolívia e as semelhanças e diferenças em relação ao Brasil. Eu coloquei isso no xadrez, lá no GGN, vocês podem pegar lá. O primeiro ponto é constatar que foi um golpe de Estado. Tem muita gente falando dos erros do Morales, cometeu erros, efetivamente, ele não criou lideranças alternativas. Imagina a dificuldade que é você, um índio, conseguir chegar à presidência e a dificuldade de montar quadros. Né? Tentou prorrogar por várias vezes aí o seu mandato quando ele tinha maioria, então isso provocou uma resistência e a partir daí você tenta justificar o golpe. Não tem justificativa. Se você exorbita do ponto de vista jurídico e político, você tem que ter uma condenação jurídica e política. A própria OEA andou condenando aí, mas qual a saída? A saída é continuar Evo Morales no cargo e ter uma nova eleição. Então, quando vem o golpe, não adianta. Esse golpe ele veio de uma virulência assim, típica dos velhos golpes da América Latina. Daí chama atenção para o caso brasileiro. Vamos pegar primeiro as semelhanças entre Brasil e Bolívia. Uma primeira delas é uma ultradireita fundamentalista e violenta, tem dos dois lados. Uma segunda é uma mídia insuflando a opinião pública. Aqui muito mais antes da eleição do Bolsonaro, mas que plantou, digamos, o ódio esse tempo todo. Terceiro ponto, ressentimento da classe média com a ascensão das maiorias. No caso da Bolívia, pela primeira vez, direitos para as populações indígenas e tudo. Quarto ponto, politização crescente das forças policiais. Mas não se pense em politização como uma coisa ideológica, não. O que está ocorrendo na Bolívia e ocorre no Brasil é que você criou lá um movimento típico das milícias também, em que os porões, parte das forças policiais, montaram as suas próprias milícias. Então nós temos lá um caso clássico aí de milícia assumindo o poder. Você tem um outro ponto que é o Ministério Público atuando como um gendarme do golpe. Foram procuradores lá que decretaram a prisão de juízes do Tribunal Superior Eleitoral. E, finalmente, o apoio do governo Trump a essas aventuras fundamentalistas da América Latina. Esses são os pontos em comum assim, que tornam a situação brasileira precária também, quando você compara com a boliviana. Nós temos duas diferenças aqui. Duas âncoras até agora que têm impedido aí esse transbordamento da violência. Uma delas é o Supremo Tribunal Federal. A outra é o alto comando das Forças Armadas. No Supremo Tribunal Federal você tem uma maioria precária lá, 6-5, e a bandeira, digamos, da anticorrupção, hoje em dia é despudoradamente utilizada, aí, principalmente por Luiz Roberto Barroso e Luiz Edson Fachin, como uma ferramenta política mesmo. Eu não sei quando que vai cair a ficha deles, que esse jogo deles, esse jogo político deles, de utilizar a anticorrupção como uma arma ideológica, não vai meramente afetar o PT. Vai abrir cada vez mais espaço aí para as milícias que estão cada vez mais atrevidas no país. Esse é o ponto central. Esse é o ponto central. Então, um outro ponto aí é o segundo. É o seguinte, vamos pegar a segunda frente contra o Supremo é o próprio Sérgio Moro tentando insuflar o Congresso para derrubar a questão da não prisão após segunda instância, que é uma cláusula pétrea da Constituição. Então são dois movimentos para desqualificar uma âncora lá. E uma âncora, mais uma vez, precária, em que você tem três ministros aí claramente alinhados aí com essa radicalização política. Não adianta. Doutor Fachin e doutor Barroso. Não adianta vir com álibi de ter... Hoje é só o Fachin que vem com um álibi jurídico. Né? O Barroso já fala para as massas aí. Não adianta que vocês estão... Esse golpe em cima do golpe está sendo alimentado por vocês. E um segundo... Vamos pegar dois casos aí que mostram essa radicalização. O primeiro, essa decisão estapafúrdia aí, um decreto de garantia da lei
e da Ordem, fechando as entradas para o Supremo Federal, nesse encontro, Supremo Tribunal Federal, nesse encontro dos BRICS. E um segundo ponto, que foi minimizado aí pelos defensores da democracia da imprensa instituída, que foi o uso da Polícia Civil pelo governador Wilson Witzel para calar críticas jornalísticas. Então você tem um quadro muito complicado. E no caso do alto comando, você tem hoje um alto comando legalista, ao contrário do general Vilas Boas, aí, que caiu de cabeça no golpe, mas você tem um sentido de antipetismo, antitrabalhismo, antipopulismo, que é histórico nas Forças Armadas, mas desde os anos 30. Então, digamos, a democracia, alguém fala, como é que é mesmo? Uma flor frágil que tem que ser tratada todo dia, regada todo dia, hoje mais do que nunca. Daí nós entramos num terceiro ponto aí, que é o papel do Lula. Você pega o Steve Bannon, aí, que é o ideólogo da ultradireita, dessa ultradireita fundamentalista e miliciana que tomou poder no Brasil e na Bolívia. Ele trata o Lula como a maior liderança da esquerda globalista, mete o pau no Lula, uma entrevista hoje na BBC News. E diz que o Lula hoje é o maior referencial dessa esquerda globalista, superando inclusive o Barack Obama, que não é mais presidente. Então ele é a bola da vez mundial dessa onda. Essas duas afirmações são interessantes. O primeiro, conferir a Lula esse papel da mais importante liderança de esquerda globalista, e o segundo, os ataques à esquerda globalista, mostrando que esse liberalismo do Bolsonaro é meramente tático aí para se fortalecer no poder. Aqui era o único caso até agora de um fundamentalismo globalista. Veja bem, ele melou conscientemente o acordo com o Mercosul, quando ele falou da Amazônia, especificamente para melar o acordo do Mercosul. Ele está implodindo o Mercosul, criou esse grupo de Lima aí, que é uma bobagem que já se esvaiu, e tem essa ligação com a direita americana e com Donald Trump, que provavelmente não passa pelas próximas eleições. Mas claramente o liberalismo dele é meramente uma questão tática aí. Agora, essa dimensão do Lula internacionalmente, para as esquerdas mundiais. O impacto que causou a saída dele da prisão. Tudo isso provocou aí uma ameaça a Lula muito maior. Muito maior. Isso vai ser utilizado daqui para diante. Bom, ele tem uma estratégia clara e definida aí, que é o seguinte. Primeiro, ele sai, consegue a liberdade, faz discursos incendiários para conseguir mobilizar o PT, até com vistas às próximas eleições, mostrar que ele é a figura referencial contra o Bolsonaro, unificar a esquerda em torno dele. Esse é o primeiro movimento. O segundo movimento é o desenvolvimento de um projeto nacional aí que agregue setores mais amplos para conseguir pegar essa parte do centro-direita aí que não consegue se firmar. Tá? E o terceiro ponto é se preparar para o segundo turno das eleições, onde vai haver o pacto mais amplo. Só que daqui até lá você tem um longo período. Esse caso da Bolívia e do Chile vai ser utilizado nos próximos dias, nas próximas semanas, pela ultradireita, pelo Bolsonaro, vão tentar insuflar os militares nessa direção. Então tudo isso recomenda aí uma cautela retórica do Lula para não dar alimento para esse tipo de golpe. E uma cautela adicional aí dessas pessoas que são os incendiários de hoje, Barroso, Fachin, o Fux. É importante que se tirar o Supremo como uma âncora da legalidade, desmorona tudo. Daí você vai ter realmente uma das maiores economias do mundo totalmente controlada pelas milícias, sem a mediação das instituições. É um jogo complicado que vem pela frente, aí, que vai exigir muito discernimento, muita responsabilidade. Não dá para jogadas oportunistas dessas do Barroso, porque o que você tem aí é uma barragem de ódio aí, de um pessoal que não tem respeito pela vida, de um pessoal que insufla violências muito maiores, aí, que hoje é contido pelo papel do Supremo. Então vai ter que ter muito bombeiro nessa história aí, porque lá na ponta, além das milícias digitais, aí, das milícias reais ligadas ao bolsonarismo, você tem as milícias do Ministério Público. Você tem hoje esse bolsonarismo infiltrado no Ministério Público e vão tentar de todas as maneiras criar pequenas bombas daqui e dali para ir torpedeando
essa tentativa de reencontro do país com um pacto mais amplo. Então, eu vou estar acompanhando lá de Montreal aí a situação, aí ficando sempre atento, em contato aí, graças ao WhatsApp, aí, com as fontes daqui, mas vai precisar muita cautela aqui, muita responsabilidade institucional. Não é hora para jogadas de ego aí, que tem maculado o Supremo para irresponsabilidades que permitem torpedear o Supremo, porque o Supremo, nesse momento, é a única âncora que você tem para garantir um mínimo de civilização nessa selvageria que parece se transformar um país e a América Latina. Uma boa noite, pessoal.